Acho que eu peguei vocês de surpresa, não foi? Feliz sábado. Quero saudar a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar nesta manhã de sábado aqui na igreja para compartilhar a mensagem de Deus neste dia especial, onde toda a igreja na América do Sul está envolvida num grande projeto de proclamação da esperança da volta do Senhor Jesus. Como é que é o nome desse dia hoje? Impacto, Esperança. E nossa igreja também está participando. Eu quero deixar assim para vocês alguns informes importantes. Quando terminar aqui, a gente vai terminar bem rápido, vamos fazer um sermão bem curto, a gente vai descer e lá embaixo vamos nos organizar. Cada pessoa vai receber 10 livros, e esses livros eles serão distribuídos na nossa comunidade aqui ao redor. A nossa ideia é fazer aqui essa rua da igreja, a rua aqui onde Raimundo mora, Celeste, é a Domingos de Abreu, não é isso? Essa rua todinha, a Duarte da Costa, essa rua aqui atrás onde há essa pracinha, essa rua também aqui atrás onde vai até as lojas americanas, eu esqueci o nome dessa rua. Então, lá embaixo você vai receber uma cota de livro e vai ser direcionado para uma dessas localidades, tá? Então a gente vai poder distribuir aos nossos vizinhos, falando para eles da mensagem de esperança do regresso do Senhor Jesus. E você também pode, se for esse o seu desejo, levar para sua casa para distribuir na sua vizinhança, aos seus vizinhos, aos seus colegas, né? Nossa ideia é impactar aqui a nossa comunidade e também as pessoas que moram perto de nós. Então, ao descer, nós vamos descer ordenadamente e aguardar as instruções. O irmão Figueiredo vai estar lá junto com a equipe também missionária para dar maiores orientações aos irmãos. Combinado? Nós queremos o envolvimento de toda a igreja nesse projeto, que é um projeto de proclamação da mensagem de Deus, e é sobre isso que eu quero falar com vocês a mensagem desta manhã. E para tanto eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Eu tenho mais um informe aqui para a igreja, antes da mensagem, de que hoje à tarde vai estar acontecendo na igreja do Leblon o lançamento do Mini Centro White, uma biblioteca especializada com todos os livros do Espírito de Profecia. Isso vai estar sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube. Quero avisar para a juventude dessa igreja que na próxima sexta-feira à noite, 19 horas, vamos ter um mega evento distrital. Vai ser realizado lá na igreja da Ribeira e toda a juventude da igreja está sendo convocada a se fazer presente lá. Teremos a presença do pastor Emerson, um líder jovem aqui da nossa região, e será uma noite muito abençoada, né? Os jovens precisam se engajar novamente nesse momento pós-pandemia, onde a igreja está retomando, reassumindo suas atividades presenciais, e para isso a gente vai estar contando com esse mega evento para a juventude da igreja. Ok? Feitos os informes, vamos então à mensagem para a nossa meditação nessa manhã, que está em Mateus 24, versículo 14. Todos encontraram? Está escrito, e assim diz o Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Do modo como você está, vamos mais uma vez buscar a Deus em oração. Querido Pai que está no céu, Senhor, entramos mais uma vez em Tua presença, mediante a oração, para te pedir, ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras esteja aqui entre nós, atuando no coração e mente do pregador e dos ouvintes, para que a Tua mensagem se faça real em nossas vidas, nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos amigos, Mateus 24 é conhecido entre muitos como o grande sermão profético de Jesus. Algumas pessoas chegam a denominar esse capítulo como o Apocalipse de Jesus. Uma vez que nesse capítulo Jesus revela e descortina os eventos futuros. Ele tem grandes detalhes da escatologia, do tempo do fim. Esse capítulo muitas vezes é assim denominado. E eu queria estudar com vocês alguns aspectos desse capítulo. O versículo que nós lemos disse que este evangelho do reino será pregado por todo o mundo.
Entretanto, quando você volta para o primeiro versículo, ele diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos. O que é que estava acontecendo ali? Se você analisa o capítulo 23, quando Jesus ainda estava no templo, Jesus estava ensinando verdades e confrontando e denunciando erros dos fariseus, mostrando que muitas vezes a piedade, a misericórdia era preterida ou esquecida em lugar de dogmas, de doutrinas frias, em rituais que se perderam ao longo do tempo, quando eles haviam esquecido o âmago do evangelho, o âmago da mensagem de salvação, que é ter uma vida contrita em Deus, reproduzir o seu caráter em sua vida, demonstrar misericórdia para com o próximo. Jesus estava repreendendo essas verdades, quando de repente ele foi chamado a atenção para o templo. Jesus chega a dizer, então, chegará um tempo em que a sua casa ficará deserta. Aquilo para um judeu era algo extremamente impactante, porque a presença de Deus no templo era o que marcava a proteção do povo de Israel. E Jesus, ao dizer que a sua casa ficaria deserta, é porque o próprio Cristo se retiraria daquele templo, dando início a um novo ministério no santuário celestial. O primeiro templo haveria de passar em breve, a sua casa ficaria deserta. Significava, na mente dos judeus, que a presença de Deus foi retirada porque chegou o dia do juízo. Isso estava tão forte na mente dos judeus que, ao Jesus declarar que a casa ficaria deserta, os discípulos, ao Jesus sair do templo e se dirigir ao Monte das Oliveiras, eles vão atrás com tudo aquilo fervilhando na sua mente e vão perguntar a Jesus: Jesus, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda. Vejam que eles mesclam as duas perguntas, porque na cabeça dos judeus, a presença de Deus sendo retirada do santuário significava juízo. Então, a destruição do templo de Jerusalém e o dia do juízo era algo, uma única coisa mesclada na mente dos judeus. E Jesus, por misericórdia deles, começa a responder de forma também o quê? Unificada. Jesus começa então, em Mateus 24, a discorrer diante dos discípulos os acontecimentos futuros, mesclando a descrição da ruína de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, com os acontecimentos que precederiam a sua segunda vinda. E aqui, irmãos, se você faz um estudo e você faz uma leitura aprofundada, você vai ver que Jesus começa a descrever sinais que aconteceriam no mundo natural. Vão haver o quê? Terremotos, maremotos. Mas Jesus também descreve sinais que aconteceriam no mundo sociopolítico. Ele diz: vão haver guerras, rumores de guerra, pestes, nação contra nação. E Jesus também descreve uma série de sinais no mundo religioso. Vão haver falsos cristos e falsos profetas. Meus queridos amigos e queridos irmãos, este solene tempo que precede a vinda de Jesus está diante de nós com todos esses sinais em conjunto, simultaneamente. Estamos vendo exatamente nesse momento guerras e rumores de guerra. O presidente da China disse semana passada para que os seus soldados estivessem prontos para a guerra. O Japão hoje encontra-se com seus navios e sua marinha fazendo exercícios no mar, ali no Oceano Pacífico, ao redor das ilhas japonesas. Coreia do Norte aponta os seus mísseis para a Coreia do Sul. O Irã vocifera ameaças para Israel. A guerra da Síria está em pleno acontecimento. Estados Unidos está em confronto verbal e se aquecendo com a China e com a Rússia. O mundo está em verdadeira ebulição social, conforme Jesus havia prescrito. O mundo também padece das pestes e pragas. Afinal, nós estamos aqui numa igreja onde toda a congregação está nesse momento agora impossibilitada de ver o rosto um dos outros, né?
Estamos aqui todos de máscaras em função de uma pandemia de caráter global, de caráter universal. Cumprimento das profecias. O mundo religioso também não é diferente. Falsos cristos, falsos dogmas, falsos profetas assolam as nações, assolam o nosso Brasil. Nós tivemos aqui recentemente o nosso próprio falso Cristo que andava aí em redes de televisão arregimentando os seguidores. Mas vários outros falsos cristos têm dado e vários outros falsos movimentos de reavivamento. Olha, Cristo está ali fazendo cura, dons, milagres e línguas. Venha cá, venha ver. Os enganos a respeito da fé e da verdade estão sendo proclamados em todos os cantos do mundo. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, nesta manhã, e eu queria que você prestasse atenção. Todos esses sinais compõem o cenário, mas Jesus sempre disse, acautelai-vos, porque ainda não é o fim. Mas tem um momento em que ele diz que chegou o fim. E o momento em que ele diz que chegou o fim é justamente o âmago do versículo que você e eu lemos esta manhã. Mateus capítulo 24, verso 14 diz, e será pregado este evangelho do reino para testemunho de todo o mundo e todas as nações, e então virá o fim. De modo, irmãos, que o sinal que precede o fim dos tempos não é a circunstância social do mundo, não é a circunstância política, econômica, não é a circunstância do mundo religioso e seus falsos profetas, mas é a proclamação do verdadeiro evangelho de Deus nesta geração. E eu quero te dizer em nome de Jesus que você está sendo arregimentado para participar deste maior movimento evangelístico já ocorrido na história da humanidade. Veja que o texto diz assim, e será pregado. A palavra pregado aqui em hebraico é querigma. Querigma tem a ver com uma espécie de proclamação. É um anúncio verbal, como faziam os arautos a anunciar os decretos, os ditames de um monarca, ao anunciar algo a acontecer naquele reino. A proclamação é uma exposição racional de uma ordem, de um comando, de um convite. E você e eu, irmãos, somos arregimentados hoje a dar razões da nossa esperança. Não é isso que diz 1 Pedro 3, verso 15? Nós devemos estar preparados a todo e qualquer que pedir razão da esperança que há em nós. E hoje, no dia do Impacto Esperança, você e eu temos a oportunidade de espalhar a literatura da razão da nossa esperança. Nós esperamos porque em breve aquele que há de vir, virá e não tardará. Temos então em nossas mãos uma proclamação, uma pregação expositiva, o anúncio verbal dessa mensagem. Mas esta proclamação, ela não é simplesmente verbal, intelectual. É uma proclamação visualizada na minha e na sua experiência de vida. Porque o evangelho em mim e você é mais do que um discurso, é uma experiência transformadora na forma como eu me relaciono com os meus irmãos, na forma como eu me comporto e conduzo a minha conduta diante da sociedade. Ela está impregnada da forma de Cristo viver. E como Paulo, você e eu somos conclamados a dizer, eu fui crucificado com Cristo e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim, de modo que, irmãos, o meu agir agora é transformado e santificado pela ação de Cristo na minha vida, uma vez que eu experimentei o novo nascimento e você experimentou o novo nascimento. Esta é a proclamação desta mensagem. Mas veja que o texto segue dizendo, será pregado o Evangelho. Muitas pessoas têm por aí fazendo uma proclamação, irmãos. Mas em vez de proclamar o Evangelho, proclamam a sua própria história, a sua própria autobiografia, como muitas vezes, em vez de a gente ouvir um testemunho
Tem pessoas que entendem testemunho como autobiografia, mas, irmãos, testemunho não é a minha vida. Testemunho é contar o que Cristo fez na minha vida. O eu precisa ser escondido. O Lucas, ele escreveu 2 livros nas Sagradas Escrituras, né? O Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. No entanto, você não sabe nada a respeito da vida de Lucas e tudo a respeito da vida de Jesus, porque é assim que deve ser. A nossa vida deve servir para fazer brilhar a vida de Jesus diante dos outros. E será pregado este evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas notícias. Boas notícias de quê, irmãos? A boa notícia da salvação. Por que uma boa notícia? A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23 que o salário do pecado é a morte. Em 6:23, Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diante de uma situação caótica, onde o pecado nos afastou de Deus, chega-se a proclamação da boa notícia. Qual é a boa notícia? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A proclamação do Evangelho é a exposição da graça de Cristo salvadora, redentora. Isso se alcança mediante a fé nele, não mediante a obras meritórias, mas mediante a confiança implícita e total naquele que é o nosso substituto perante ao Pai. Ele, com seu caráter e obediência perfeita, é o nosso substituto, e na fé nele, nos méritos dele, é que você e eu podemos achegar-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de nos acercarmos ao Deus eterno. Este evangelho eterno é que deve ser pregado. E aqui eu gostaria de fazer um link, porque o texto diz que será pregado este evangelho do reino. O que é um reino, irmãos? O reino é um território, é um país governado por um rei, por um monarca, ou é o conjunto dos seus súditos. Isso pressupõe, se existe um reino, existe um rei, existe um monarca, e ele governa, e ele reina. Irmãos, estamos diante de um mundo que avançou tanto no pecado que mesmo o professo mundo cristão aceita Jesus como seu Salvador, mas não aceita como seu soberano e rei. E um rei deve se prostrar diante da sua majestade, deve servi-lo em obediência. Este evangelho do reino que está sendo falado aqui é um evangelho onde o Senhor, a sua lei e a sua vontade é feito na minha e na sua vida. Você se lembra as palavras de Jesus quando ele nos ensinou em Mateus capítulo 6, na sua oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu... O que é que diz, irmãos? Venha o teu reino. E como é que vem o reino do Senhor? Ele diz na oração. O reino de Deus vem quando você completa a frase, diz: faça-se a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O reino de Deus é a vontade dele, a lei dele, os seus decretos sendo obedecidos e amados por mim e por você aqui neste mundo. Portanto, a proclamação deste evangelho do reino é uma proclamação de submissão ao rei e ao monarca do universo. Esta mensagem está profundamente conectada com o texto de Apocalipse capítulo 14. É o evangelho eterno. É as 3 mensagens angélicas. E ela será terminada, irmãos, com uma glória indescritível, a qual você e eu somos convidados a esse grande privilégio de fazer parte desse grande movimento evangelístico no final dos tempos. Esse evangelho do reino, esse evangelho eterno, será pregado a testemunho de todas as nações, então virá o fim. Não é o testemunho que agrada muitas vezes o pecador, não é o evangelho distorcido da teologia da libertação, da teologia da prosperidade, dos evangelhos falsificados que existem aí fora, mas é um evangelho eterno da graça redentora de Cristo que atuou antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus morreu por mim e por você, a fim de nos dar a oportunidade de salvação e redenção e vida eterna. A irmã Ellen White, comentando essa grande obra, diz: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram
durante o derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Irmãos, Deus está derramando sobre essa igreja luz poderosa, para que você e eu, mediante o poder do Espírito, possamos sair para proclamar a última mensagem de advertência a um mundo que perece. E nós seremos revestidos de um poder tal que a Bíblia vai chamar de a chuva serôdia, é a chuva que prepara o grão para a colheita, amadurece ele, para que nós possamos então participar da grande colheita de Deus, quando ele virá resgatar os seus. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apresentar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a última advertência. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito Santo. E é isso que Deus quer usar a mim e a você hoje, para mediante a obra de literatura vasta dessa igreja, alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo e não conhecem ainda o Evangelho do reino de Deus, para obedecê-lo como ele merece e deve ser adorado na beleza de sua santidade. Portanto, você e eu somos convocados a essa grande obra e esse grande privilégio. Eu queria encerrar com um pensamento onde a irmã Ellen White diz, no livro Parábolas de Jesus, que a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. O que é que a graça de Cristo tem feito na sua vida? Tem transformado a sua mente, os seus pensamentos, conforme Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, nós como adventistas fomos comissionados por Deus para essa grande missão. Ellen White nos diz que em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhe uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades, já confiadas a mortais, nos foram dadas para proclamarmos ao mundo. A proclamação dessa verdade deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que ele confiou. Você e eu estamos, neste momento, sendo convocados e comissionados por Deus para essa grande obra evangelística. O meu sincero desejo para todos vocês que estão na casa do Senhor nesta manhã é que, ao convite de Deus chegar a você para participar dessa grande obra, e ao Deus proclamar e você sentir no seu coração e mente o chamado, Deus falando: a quem enviarei? Que nesta manhã você e eu possamos em uma só voz, como o povo, dizer: Senhor, envia-me a mim. Que você e eu sejamos os portadores de luz desta solene mensagem de esperança a um mundo que está a perecer, mas que você e eu temos o evangelho eterno da graça de Deus, que em breve se converterá em um evangelho do reino da glória. Neste momento estamos no reino da graça. A porta está aberta. Podemos entrar. Mas muito em breve, o reino da glória de Deus irá consumir aqueles que não se tornaram súditos do Senhor para lhe obedecerem em espírito e em verdade.
mas você e eu somos arregimentados para convocar as pessoas que ainda não conhecem o convite da graça. Lucas capítulo 14 chega a nos dizer assim, na grande parábola do comissionamento, da ceia, que o grande Senhor diz assim: vai, chame todos os que estão pelos caminhos e valados e diga-lhes, porque ainda há lugar. Ainda, irmãos, há lugar no reino do Senhor. E você e eu somos chamados a preencher a lacuna desses lugares com as vidas que precisam ser salvas e estão aí fora. E essa igreja existe para isso. A dimensão, irmãos, eclesiológica do convívio em igreja, ela só faz sentido ao olhar a nossa missão, o sentido missiológico. A igreja não é um clube social. Você não se reúne aqui simplesmente para rever os amigos, mas estamos aqui para juntos nos alimentarmos da palavra de Deus, para ir ao mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Que você e eu aceitemos esse desafio e com alegria participemos hoje daquilo que toda a igreja na América do Sul está envolvida, nesse impacto e esperança, a fim de que a volta do Senhor Jesus cumpra-se o que diz o texto que refletimos essa manhã, que este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Que Deus, pois, nos abençoe. Eu não me lembro qual foi o final agora para este momento. Eu acho que a gente se despede agora, é isso, Raimundo? E lá embaixo vai ser distribuídos os livros. E antes ainda vai haver a leitura da ata, correto? Então, nesse momento eu convido você a se colocar de pé, a gente vai fazer a oração final. Se você é membro da igreja, a gente pede que você permaneça mais 5 minutinhos só para a leitura da ata e em seguida a gente vai descer para a distribuição dos livros. Querido Pai que está no céu, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. E, ó Deus, te pedimos que neste momento, onde o teu povo ao redor de toda a América do Sul está empenhado e engajado na menção de proclamar o evangelho do reino a este mundo, que a nossa igreja aqui em Jardim Cruzeiro também possa vibrar de emoção neste grande privilégio de fazer parte do maior movimento missionário de toda a história do mundo, onde a terra será iluminada com a glória do Senhor pela proclamação da mensagem do terceiro anjo. Que possamos, ó Deus, ser esses agentes para levar a mensagem de esperança e de salvação àqueles que ainda não te conhecem, em especial aqui nas casas ao redor da comunidade desta igreja e da nossa vizinhança. Use, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão aqui na tua casa nessa manhã e aqueles também que acompanham esta mensagem pela transmissão da internet. Que eles sejam a voz de Deus a proclamar esse evangelho eterno, onde quer que eles forem. Receba, ó Deus, a honra, a glória e o louvor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, se você não é membro batizado dessa igreja, a gente vai liberar a sua saída. Se você é membro batizado, por favor, permaneça para a leitura da ata.